jurídicos e da Amazônia Legal, destinados ao desenvolvimento de estudos e projetos relacionados com a preservação do meio ambiente e recuperação de danos ambientais causados pelas atividades da indústria do petróleo, 3,40% para o estado onde ocorrer a produção em terra ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção, 4,0% para o município onde ocorrer a produção em terra ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção. Parágrafo anterior. Os estudos a que se refere o inciso 2 do parágrafo anterior serão desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, com apoio técnico da ANP, no cumprimento do disposto no inciso 9 do artigo. 8º. Artigo 51. O edital e o contrato disporão sobre o pagamento pela ocupação ou retenção de área, a ser feito anualmente, fixado por quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco, na forma da regulamentação por decreto do Presidente da República. Parágrafo único. O valor do pagamento pela ocupação ou retenção de área será aumentado em percentual a ser estabelecido pela ANP, sempre que houver prorrogação do prazo de exploração. Artigo 52. Constará também do contrato de concessão de bloco localizado em terra cláusula, que determine o pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente em moeda corrente a um percentual variável entre 0,5% e 1% da produção de petróleo ou gás natural, a critério da ANP. Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo será distribuída na proporção da produção realizada nas propriedades regularmente demarcadas na superfície do bloco. Capítulo 6 do refino de petróleo e do processamento de gás natural, artigo 53. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atenda ao disposto no artigo 5º poderá submeter à ANP proposta, acompanhada do respectivo projeto, para a construção e operação de refinarias e de unidades de processamento e de estocagem de gás natural, bem como para ampliação de sua capacidade. Parágrafo 1º. A ANP estabelecerá os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos a serem atendidos pelos proponentes e as exigências de projeto quanto à proteção ambiental e à segurança industrial e das populações. Parágrafo anterior. A ANP outorgará autorização a que se refere o inciso V do artigo 8º, definindo seu objeto e sua titularidade. Artigo 54. É permitida a transferência da titularidade da autorização, mediante prévia e expressa aprovação pela ANP, desde que o novo titular satisfaça os requisitos expressos no parágrafo 1º do artigo anterior. Artigo 55. No prazo de 180 dias, a partir da publicação desta lei, a ANP expedirá as autorizações relativas às refinarias e unidades de processamento de gás natural existentes, ratificando sua titularidade e seus direitos. Parágrafo único. As autorizações referidas neste artigo obedecerão ao disposto no artigo 53, quanto à transferência da titularidade e à ampliação da capacidade das instalações. Capítulo 7. Do transporte de petróleo, seus derivados e gás natural. Artigo 56. Observadas as disposições das leis pertinentes, qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no artigo 5º poderá receber autorização da ANP para construir instalações e efetuar qualquer modalidade de transporte de petróleo, seja para suprimento interno ou para importação e exportação. Parágrafo único. A ANP baixará normas sobre a habilitação dos interessados e as condições para a autorização e para a transferência de sua titularidade, observado o atendimento aos requisitos de proteção ambiental e segurança de tráfego. Artigo 57. No prazo de 180 dias, a partir da publicação desta lei, a Petrobras e as demais empresas proprietárias de equipamentos e instalações de transporte marítimo e dutoviário receberão da ANP as respectivas autorizações, ratificando sua titularidade e seus direitos. Parágrafo único. As autorizações referidas nesse artigo observarão as normas de que trata o parágrafo único do artigo anterior, quanto à transferência da titularidade e a ampliação da capacidade das instalações. Artigo 58.
facultar-se a qualquer interessado o uso dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante remuneração adequada ao titular das instalações. Parágrafo 1º. A ANP fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração adequada, caso não haja acordo entre as partes, cabendo-lhe também verificar se o valor acordado é compatível com o mercado. Segundo a ANP, regulará a preferência a ser atribuída ao proprietário das instalações para a movimentação de seus próprios produtos, com o objetivo de promover a máxima utilização da capacidade de transporte pelos meios disponíveis. Artigo 59. Os dutos de transferência serão reclassificados pela ANP como dutos de transporte, caso haja comprovado interesse de terceiros em sua utilização, observadas as disposições aplicáveis deste capítulo, capítulo 7I, da importação e exportação de petróleo, seus derivados e gás natural. Artigo 60. Qualquer empresa ou consórcio de empresas que atender ao disposto no artigo 5º poderá receber autorização da ANP para exercer a atividade de importação e exportação de petróleo e seus derivados, de gás natural e condensado. Parágrafo único. O exercício da atividade referida no caput desse artigo observará as diretrizes do CNPI, em particular as relacionadas com o cumprimento das disposições do art. 4º da Lei no 8,176, de 8 de fevereiro de 1991, e obedecerá às demais normas legais e regulamentares pertinentes. Capítulo 9 da Petrobras, artigo 61. A Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras é uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras atividades correlatas ou afins, conforme definidas em lei. Parágrafo 1º. As atividades econômicas referidas neste artigo serão desenvolvidas pela Petrobras em caráter de livre competição com outras empresas, em função das condições de mercado, observados o período de transição previsto no capítulo 10 e os demais princípios e diretrizes desta lei. Parágrafo 2º. A Petrobras, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, associada ou não a terceiros, poderá exercer, fora do território nacional, qualquer uma das atividades integrantes de seu objeto social. Artigo 62. A União manterá o controle acionário da Petrobras, com a propriedade e posse de, no mínimo, 50% das ações, mais uma ação do capital votante. Parágrafo único. O capital social da Petrobras é dividido em ações ordinárias, com direito de voto, e ações preferenciais, estas sempre sem direito de voto, todas escriturais, na forma do artigo 34 da lei, no 6,404. de 15 de dezembro de 1976. Artigo 63. A Petrobras e suas subsidiárias ficam autorizadas a formar consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, objetivando expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria do petróleo. Artigo 64. Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. Artigo 65. A Petrobras deverá constituir uma subsidiária com atribuições específicas de operar e construir seus dutos, terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se, majoritária ou minoritariamente, a outras empresas. Artigo 66. A Petrobras poderá transferir para seus ativos os títulos e valores recebidos por qualquer subsidiária em decorrência do Programa Nacional de Desestatização, mediante apropriada redução de sua participação no capital social da subsidiária. Artigo 67. Os contratos celebrados pela Petrobras para aquisição de bens e serviços serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do Presidente da República. Nota: o decreto no 2,1
745, de 24,08, 1998. Procedimento Licitatório aprovou o simplificado da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, previsto neste artigo. Artigo 68. Com o objetivo de compor suas propostas para participar das licitações que precedem as concessões de que trata esta lei, a Petrobras poderá assinar pré-contratos mediante a expedição de cartas-convites, assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens e serviços. Parágrafo único. Os pré-contratos conterão cláusula resolutiva de pleno direito, a ser exercida sem penalidade ou indenização, no caso de outro licitante ser declarado vencedor, e serão submetidos, a posteriori, à apreciação dos órgãos de controle externo e fiscalização. Capítulo 10 das disposições finais e transitórias. Seção I. Do período de transição, artigo 69. Durante o período de transição, que se estenderá, no máximo, até o dia 30 e 1 de dezembro de 2001, os reajustes e revisões de preços dos derivados básicos de petróleo e gás natural, praticados pelas unidades produtoras ou de processamento, serão efetuados segundo diretrizes e parâmetros específicos estabelecidos em ato conjunto pelos ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia. Redação dada pela Lei no 9,99 de 20 e 1,07/2000, nota a Lei no 10,453 de 13,5/2002 dispõe que, para os efeitos do artigo 74 desta lei, o período de transição definido neste artigo fica prorrogado em 6 meses, admitida nova prorrogação por igual período mediante ato do Poder Executivo. Artigo 70. Durante o período de transição de que trata o artigo anterior, a ANP estabelecerá critérios para as importações de petróleo, de seus derivados básicos e de gás natural, os quais serão compatíveis com os critérios de desregulamentação de preços previstos no mesmo dispositivo. Artigo 71. Os derivados de petróleo e de gás natural que constituam insumos para a indústria petroquímica terão o tratamento previsto nos artigos 69 e 70, objetivando a competitividade do setor. Artigo 72. Durante o prazo de 5 anos contados a partir da data de publicação desta lei, a União assegurará por intermédio da ANP as refinarias em funcionamento no país, excluídas do monopólio da União, nos termos do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, condições operacionais e econômicas, com base nos critérios em vigor, aplicados à atividade de refino. Parágrafo único. No prazo previsto neste artigo, observar-se ao seguinte: vetado, 2 as refinarias se obrigam a submeter a ANP plano de investimentos na modernização tecnológica e na expansão da produtividade de seus respectivos parques de refino, com vistas ao aumento da produção e à consequente redução dos subsídios a elas concedidos. 3. A ANP avaliará, periodicamente, o grau de competitividade das refinarias, a realização dos respectivos planos de investimentos e a consequente redução dos subsídios relativos a cada uma delas. Artigo 73. Até que se esgote o período de transição estabelecido no artigo 69, os preços dos derivados básicos praticados pela Petrobras poderão considerar os encargos resultantes de subsídios incidentes sobre as atividades por ela desenvolvidas. Parágrafo único. À exceção das condições e do prazo estabelecidos no artigo anterior, qualquer subsídio incidente sobre os preços dos derivados básicos, transcorrido o período previsto no artigo 69, deverá ser proposto pelo CNPE e submetido à aprovação do Congresso Nacional nos termos do inciso 2 do artigo 2º. Artigo 74. A Secretaria do Tesouro Nacional procederá ao levantamento completo de todos os créditos e débitos recíprocos da União e da Petrobras, abrangendo as diversas contas de obrigações recíprocas e subsídios, inclusive os relativos à denominada Conta Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei no 4,452, de 5 de novembro de 1964, e legislação complementar
ressarcindo-se o Tesouro dos dividendos mínimos legais que tiverem sido pagos a menos, desde a promulgação da lei, no 6,404 de 15 de dezembro de 1976. Nota: a lei no 10,742 de 6,12, 2003, dispõe que a realização do encontro de contas entre a União e a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, previsto nesse artigo, deverá ocorrer até 30 de junho de 2004. Parágrafo único. Até que se esgote o período de transição, o saldo credor desse encontro de contas deverá ser liquidado pela parte devedora, ficando facultado à União, caso seja devedora, liquidá-lo em títulos do Tesouro Nacional. Seção 2, das disposições finais. Artigo 75. Na composição da primeira diretoria da ANP, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o diretor-geral e 2 diretores serão nomeados pelo Presidente da República por indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia, respectivamente, com mandatos de 3, 2 e 1 ano, e 2 diretores serão nomeados conforme o disposto no sábado 2º e 3º do artigo 11. Artigo 76. A ANP poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, com dispensa de licitação nos casos previstos Parágrafo na legislação, único, revogado pela lei no 10,871, de 21,05, 2004. Artigo 77. O Poder Executivo promoverá a instalação do CNPE e implantará a ANP, mediante a aprovação de sua estrutura regimental, em até 120 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Parágrafo 1º. A estrutura regimental da ANP incluirá os cargos em comissão e funções gratificadas existentes no DNC. Segundo vetado. Parágrafo 3º. Enquanto não implantada a ANP, as competências a ela atribuídas por esta lei serão exercidas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. Artigo 78. Implantada a ANP, ficará extinto o DNC. Parágrafo único. Serão transferidos para a ANP o acervo técnico-patrimonial, as obrigações, os direitos e as receitas do DNC. Artigo 79. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério de Minas e Energia para atender às despesas de estruturação e manutenção da ANP, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na lei orçamentária em vigor. Artigo 80. As disposições desta lei não afetam direitos anteriores de terceiros, adquiridos mediante contratos celebrados com a Petrobras, em conformidade com as leis em vigor, e não invalidam os atos praticados pela Petrobras e suas subsidiárias, de acordo com seus estatutos, os quais serão ajustados no que couber a esta lei. Artigo 81. Não se incluem nas regras desta lei os equipamentos e instalações destinados à execução de serviços locais de distribuição de gás canalizado, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição Federal. Artigo 82. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 83. Revogam-se as disposições em contrário, inclusive a lei no 2,004 de 3 de outubro de 1953. Lei 9,491, Programa Nacional de Desestatização, e amplia serviços públicos objetos de concessão e permissão. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Programa Nacional de Desestatização, PND, tem como objetivos fundamentais: 1. Reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público. 2. Contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida. 3. Permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada. 4. Contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque industrial do país, ampliando
sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão de crédito. 5. Permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades nacionais. 6. Contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o programa. Artigo 2º poderão ser objeto de desestatização nos termos desta lei. Empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo. 2. Empresas criadas pelo setor privado e que por qualquer motivo passaram ao controle direto ou indireto da União. 3. Serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização. 4. Instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital social desapropriadas na forma do Decreto-Lei NIN 4.2,321, de 25 de fevereiro de 1987. 5. Bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º considera-se desestatização a alienação pela União de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. B. A transferência para a iniciativa privada da execução de serviços públicos explorados pela União diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. C. A transferência ou outorga de direitos sobre bens móveis e imóveis da União, nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, as participações minoritárias, diretas e indiretas da União no capital social, de quaisquer outras sociedades, e as ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo necessário à manutenção do controle. Acionário da Petróleo Brasileiro S.I., a Petrobras, nos termos do artigo 62 da Lei do 49,478, de 6,08/97. Parágrafo 3º. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, por determinação do Conselho Nacional de Desestatização, definido nesta lei, e por solicitação de estados ou municípios para supervisionar o processo de desestatização de empresas controladas por aquelas unidades federadas, detentoras de concessão, permissão ou autorização para prestação de serviços públicos, observados quanto ao processo de desestatização os procedimentos estabelecidos nesta lei. Parágrafo anterior. A licitação para outorga ou transferência da concessão do serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 5º. O gestor do Fundo Nacional de Desestatização deverá observar, com relação aos imóveis da União incluídos no Programa Nacional de Desestatização, a legislação aplicável às desestatizações e, supletivamente, a relativa aos bens imóveis de domínio da União, sem prejuízo do disposto no inciso 7 do artigo 6º. Art. 3. Não se aplicam os dispositivos desta lei ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e a empresas públicas ou sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos 10 e 23 do artigo 20 e 1, e a linha C do inciso do artigo 159 e o artigo 177 da Constituição Federal, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações. Artigo 4º. As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais: uma alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações. 2. Abertura de capital. 3. Aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição. 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. 5. Dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente alienação de seus ativos. 6. Concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. 7. Aforamento, remissão de foro, permuta, cessão,
concessão de direito real de uso resolúvel e alienação mediante venda de bens imóveis de domínio da União. Parágrafo número a transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias integrais poderão ser utilizadas a fim de viabilizar a implementação da modalidade operacional escolhida. Segundo, na hipótese de dissolução, caberá ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão acompanhar e tomar as medidas cabíveis à efetivação da liquidação da empresa. Parágrafo 3 do 4. Nas desestatizações executadas mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos 1º 4, V, 6 e 7 deste artigo, a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão. Parágrafo 4º, o edital de licitação poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que encerrada a fase de classificação das propostas ou de oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. 3. Inabilitado o licitante mais bem classificado, serão analisados os documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. 4. Proclamado o resultado do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 5º. O Programa Nacional de Desestatização terá como órgão superior de decisão o Conselho Nacional de Desestatização, CND, diretamente subordinado ao Presidente da República, integrado pelos seguintes membros: o Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na qualidade de presidente; 2 chefes da Casa Civil da Presidência da República; 3 ministros de Estado da Fazenda; 4 ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Escúmero das reuniões para deliberar sobre a desestatização de empresas ou serviços públicos participará, com direito a voto, o titular do Ministério, ao qual a empresa ou serviço se vincule. Parágrafo 2º. Quando se tratar de desestatização de instituições financeiras, participará das reuniões, com direito a voto, o presidente do Banco Central do Brasil. Extresmo participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Para Conselho, deliberará mediante resoluções, cabendo ao presidente, além do voto de qualidade, a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante interesse, a de referendo do colegiado. Para sem comum, quando deliberar a de referendo no Conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado, na primeira reunião que se seguir àquela deliberação. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho poderá convidar ministros de Estado, bem como representantes de entidades públicas ou privadas, para participar das reuniões sem direito a voto. Parágrafo 7º. Ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que for convocado por seu presidente. Parágrafo 8 do 4. Nas ausências ou impedimentos do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as reuniões do Conselho serão presididas pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo 9º. Nas suas ausências ou impedimentos, os membros do Conselho serão representados por substitutos por eles designados. Artigo 6º compete ao Conselho Nacional de Desestatização recomendar para aprovação do Presidente da República meios de pagamento, inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financeiras, serviços públicos e participações minoritárias, bem como a inclusão de bens móveis e imóveis da União no Programa Nacional de Desestatização. 2. Aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeiras, a modalidade operacional a ser aplicada a cada desestatização. B. Os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro, necessários às desestatizações. C. As condições aplicáveis às desestatizações. D. A criação de ação de classe especial a ser subscrita pela União e a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de subsidiária integral necessárias à viabilização das desestatizações
a contratação pelo gestor do Fundo Nacional de Desestatização de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou segmentos específicos. G. A exclusão de bens móveis e imóveis da União, incluídos no PND. 3. Determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto no artigo 13 desta lei. 4. Expedir normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência. 5. Deliberar sobre outras matérias relativas ao Programa Nacional de Desestatização que venham a ser encaminhadas pelo presidente do Conselho. 6. Fazer publicar o relatório anual de suas atividades. 7. Estabelecer as condições de pagamento à vista e parcelado aplicáveis às desestatizações de bens móveis e imóveis da União. Parágrafo 1º. Na desestatização dos serviços públicos, o Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do Presidente da República, o órgão da administração direta ou indireta